Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça da nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E não se esqueça que tem Caixa Maledite disponível, Caixa Assombrada, com o tema Maledite disponível aí para o mês de fevereiro. Ok? Combinado? Então, beleza. Bora pro primeiro relato desta noite, que é este daqui. O bem versus o mal. Vamos ver do que se trata. Deixa eu só ver se eu coloquei a música aqui. Tá rolando direitinho, né? Ok, tá rolando direitinho. Então, vamos ao relato de hoje. O primeiro, né, de hoje. Vamos ver aqui, ó. O bem versus o mal. Ana pode ler na íntegra, os nomes estão alterados. Beleza. Bom, o mundo é feito de dualidades. O par e o ímpar. O quente e o frio. O claro e o escuro. O yin e o yang. O bem e o mal. O mundo jaz no maligno e o ser humano é mau por natureza. Portanto, orai e vigiai. Era o que todos nos diziam. Tenham fé, tudo vai melhorar, você vai ver. Amanhã é um novo dia. Eu cansei de ouvir isso. Já estava desanimado de tanto ver as coisas irem de ruim a pior na minha família. Já nem tinha mais forças, nem foco, nem fé. Já estava desanimado. Os médicos já tinham desenganado o meu pai. O câncer no fígado já tinha se alastrado para o pulmão. Ele tinha varizes no esôfago devido à metástase. Ele estava definhando. Depois da maldição rogada pelo tio Akira, o meu pai caíra profundamente no alcoolismo. Era sua fraqueza junto com o tabaco, o alcoolismo e o cigarro. Então, ele caiu no alcoolismo depois de uma maldição rogada pelo tio Akira. É isso? E isso arruinou drasticamente a sua saúde. O inimigo sempre opera nas brechas de nossas fraquezas carnais. Tio Akira nos amaldiçoou. Ele usou de magia negra, macumba, fez despachos. As forças ocultas e o sobrenatural que ele evocou agiu profundamente no nosso lar. Era questão de meses para o meu pai morrer. Assim mostraram todos os exames de saúde. Assim afirmaram todos os médicos especialistas. O mal tinha prevalecido. A maldição rogada contra minha família acertara em cheio o pilar mestre do nosso lar. Meu pai iria sucumbir em breve. Questão de tempo. Era difícil aceitar, mas ele estava morrendo. O sobrenatural agia obscuramente e, para mim, já não existia mais esse lance de dualidades, pelo menos em casa. Lá não existia duas partes. Só existia uma mão única. Lá só existia o mal. Triste, triste. Todos vivemos batalhas espirituais diárias. É o comum, é o normal. Mas, infelizmente, sob o nosso teto só existia o mal. O bem já havia sucumbido. E sem o bem, perdemos também a esperança. Sem esperança, havíamos então perdido definitivamente a guerra. Testemunhamos várias ocorrências sobrenaturais, fatos que não tinham explicação nenhuma, como o hálito do meu pai, por exemplo, que exalava aguardente mesmo em jejum matinal, mesmo em jejum absoluto. A boca dele cheirava a pinga, mesmo estando sem beber há alguns meses já. Durante todo o tratamento, era terminantemente proibido a ingestão de álcool, e ele cumpriu rigorosamente essa ordem médica. Então, como explicar o cheiro de cachaça que pairava no quarto, na sala, na cozinha, nos cômodos da minha casa? Minha casa cheirava a bar. A minha casa era grande, o terreno era enorme, então, para facilitar a comunicação à distância entre o meu pai e a gente, nós usávamos uma sineta, um sino de pequeno porte que o meu pai balançava sempre que precisava chamar alguém. Ficava sempre sobre o criado mudo dele, muito próximo e de fácil alcance. E em 3 vezes, pelo menos, essa sineta sumiu do quarto e foi encontrada no fundo da gaveta de um outro cômodo, localizado no extremo oposto do corredor.
Não tinha sino, meu pai gritava bravo. Sobrava pra gente. Como foi parar lá, né? Como que o sino foi parar naquele lugar sem explicação? Mistério. Minha mãe, guerreira, sábia, daquelas mulheres que fortalecem e edificam o lar, tratou logo de buscar ajuda espiritual. Uma vez que a medicina do homem, a chamada ciência racional, já não dava mais solução para o caso. Ela chamou a benzedeira para orar na casa e benzer o meu pai. E ela de pronto já nos atendeu. A benzedeira de pronto nos atendeu. Teríamos, enfim, o retorno da dualidade em questão. Teríamos de volta o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. A benzedeira, que já nos auxiliara outras vezes, estava agora envolvida diretamente na nossa batalha espiritual diária. Vou chamá-la aqui carinhosamente de Dona Benê, derivado de bem, de benzedeira. Era uma mulher forte, tanto fisicamente quanto espiritualmente, de voz grossa, de fala imponente, rebatia o mal durante suas rezas dentro de casa. Com toda a autoridade, se dispôs a expulsar o mal e toda a atividade diabólica que estava estabelecida na minha casa. Para isso, ela precisava de tempo, fator que não tínhamos, pois o meu pai estava morrendo. Dona Benê praticou muitas atividades de limpeza espiritual em casa e também fora dela. Após várias batalhas espirituais, tanto ela quanto sua irmã tiveram problemas graves de saúde. Muita energia diabólica foi absorvida por ela. Eu vi a Dona Benê desmaiar na minha frente. Eu a vi cair de cabeça e machucar sua testa. Eu a vi sangrando. Eu chorei junto com ela. Eu chorei junto com a minha mãe. Meu pai também chorou. Da dualidade, Dona Benê era o bem, que se degladiava ferozmente contra o mal. Dona Benê chorou conosco. Dona Benê sangrou por nós. Dona Benê ficou muito mal. Quase morreu antes do meu próprio pai. Ela se doou de tal forma que estava espiritualmente em trapos, acabada. Ela estava quase morta. Nessa época, tínhamos uma Caravan Comodoro, carro grande e espaçoso. Rebatemos o banco, de modo que a traseira do carro virou uma cama. Usamos um colchonete para poder adicionar a Dona Benê deitada ali, para poder acondicionar a Dona Benê deitada. E viajamos. Levamos ela para Ubatuba, onde conseguimos uma casa e lá ela tomou um banho de mar, banho de descarrego, banho natural de sal, banho providencial, banho para limpar a sua alma, um banho de vida. Dona Benê se recuperou. Meu pai também. O tratamento de saúde voltou a ter eficácia e os médicos que deram alguns meses de vida para o meu pai se espantaram com o progresso em sua recuperação. Ele melhorou muito, mas poderia muito bem criar um final feliz aqui, mas não acabou bem. A realidade é dura. O meu pai faleceu 5 anos após, mas hoje eu creio que a morte dele foi natural. Ele morreu em paz. Sequelas do período do extremo consumo de álcool e cigarro. Fizemos o melhor. Tenho a consciência tranquila. Hoje o pessoal pergunta por que eu sou careta? Por que eu não bebo e não fumo? Eu tenho os meus motivos. Eu tive as minhas próprias batalhas. Enfrentei os meus maiores medos. Poucos conhecem a minha história. E é sempre assim. Sempre poucos conhecem a nossa história. Sabem das nossas batalhas em silêncio, o que acontece dentro da gente. E aí é fácil julgar de fora, né? Bom, interessante, então deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tudo isso degringolou depois de um tio jogar várias magias, feitiços aí na família, que pegou no pai e ele caiu nesse lance aí do álcool e do cigarro, e isso acarretou problemas graves para ele. Os médicos não sabiam mais o que fazer, mas aí com uma batalha espiritual ali, a benzedeira intercedendo ali por eles, ajudando. Isso em questão de meses de vida e tal, ele teve 5 anos, né? Mas também, como ele disse aqui, consequência, né?
no tempo, acho que de tanto ele bebeu, fumou, isso acaba com o corpo, né? E aí teve as suas consequências também. Mas ele melhorou muito, surpreendeu os médicos após uma cura espiritual, né? Talvez aí ajudou muito. Pessoal, bem interessante, bem interessante. É triste ver como os outros jogam assim, sem pensar em nada, o mal para famílias, para pessoas, né? Bom, cadê vocês? Vocês não, aqui ó, tem mais um relato aqui pra gente contar. Tem vários relatos, na verdade, né? Temos vários relatos aqui. Vamos para o próximo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Vamos lá, vamos ver esse daqui. Olá, poderia por favor sair da minha casa? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, vocês estão bem? Sim, meu nome é Fulana, sou a moça do relato da deusa mãe Morrigan. Muita coisa aconteceu desde lá. Comecei a estudar um pouco o sobrenatural, mas o relato de hoje é sobre algo que acontece desde que me mudei para morar com meu marido. Os nomes estão trocados e peço que se alguém tiver um conselho, tô aceitando. Meu marido e eu tivemos muito perrengue no começo do nosso relacionamento. Tivemos que juntar o trabalho dele com a nossa vida a dois e fomos morar em um sobrado lindo, que seria o ateliê do meu marido no andar de baixo e a nossa casinha em cima. No começo, o ateliê sempre carregou um clima muito tranquilo. Todos os alunos dele que entravam falavam que saíam de lá mais leves, mais felizes, e sempre achei muito bom isso. Até porque a primeira oração que fizemos quando entramos naquela casa foi que Deus protegesse a gente do mal e que quem entrasse ali fosse abençoado. Algumas vezes, durante um dia específico da semana, o ar ficava pesado, como se tivesse uma tensão no ar, mas eu orava e o ar ficava limpo de novo. Mas as coisas pioraram. O Armando, meu marido, decidiu que deixaria o irmão dele usar o ateliê para trabalhar tatuando, porque o carro dele tinha quebrado, então ele não podia oferecer o serviço residencial igual fazia. Eu achei uma ótima ideia porque gostamos muito desse meu cunhado. Quando você entra no ateliê, você encontra a sala de desenho, um banheiro, depois uma sala menor de tatuagem e abre uma porta para minha cozinha. Tudo certo. Tudo certo não, tudo reto. Para vocês entenderem como era a disposição das coisas, sabe? Após algumas semanas, eu continuava lutando com aquele ar esquisito que alguns dias ficava no ambiente. Eu era quase uma faxineira espiritual, mas as coisas foram dificultando. Eu estava passando por um tempo de muita correria nos meus trabalhos e chegava em casa muito cansada. Ia fazer a janta e ia deitar com meu marido. Mas comecei a sentir que a sala onde tinha a tatuagem ficou mais escura. Eu passava ali e me arrepiava. E comecei a reparar que nem o meu cachorro ficava mais lá. Ele passava direto e ia deitar ou na cozinha ou na sala de desenho. Mas na sala de tatuagem ele não ficava de jeito nenhum. Mas eu ignorei isso. Até que um dia eu fui repetir a minha rotina e não acendi a luz da sala de tatuagem para ir para a cozinha. E vi uma sombra esquisita pelo canto do olho na quina da parede. Virei para aquela sombra tremendo e falei: aqui não é o seu lugar, vai saindo por onde você entrou e não volte mais em nome de Jesus. A sombra sumiu, mas eu fiquei quietinha. Achei muito esquisito. Em outra noite fui dormir e de madrugada acordei me sentindo sufocada. Não foi paralisia do sono porque eu conseguia me mexer. Eu só sentia que tinha alguém apertando a minha garganta. Abri os olhos e vi uma moça, como uma sombra, me enforcando. Olhei para ela e orei, e ela sumiu. Meu coração disparado, olhei para o meu marido e ele dormia tranquilamente. Falei que eu tive um pesadelo e nós dormimos de novo. Mas de manhã contei para ele o que realmente aconteceu e ele falou que estava sentindo algumas coisas estranhas também naquela casa, ou na verdade naquela sala. Outra noite recebemos esses meus cunhados em casa e a minha cunhada, Ana, foi para a cozinha comigo e ficou nervosa olhando para o canto da sala de tatuagem. Subimos para a sala e ela ficou olhando para trás na escada, mas não falava nada. Quando ela foi embora, no dia seguinte estávamos conversando e ela me mandou uma mensagem.
ela falou uma mensagem, ela deixou a mensagem anexo aqui, mas não precisa mostrar. Mas ela falou que viu um homem que não subiu a escada, mas ficou olhando pra gente. E infelizmente ela é médium visual. Ou seja, ela enxerga os espíritos. Eu orei de novo, passou o clima por outra semana. O cachorro até deitava na sala de tatuagem, então tive problemas novamente. Na terceira noite foi meu marido que presenciou. Ele estava dormindo, acordou e viu um rapaz de moletom do lado da cama dele olhando com ódio para ele. Ele orou e a coisa foi embora. Oramos juntos e passou mais alguns dias tranquilos. A questão é a seguinte, na parte de cima da casa, nos sentimos muito bem. É tranquilo, é seguro, mas de noite parece que eles arranjam alguma brecha para subir. Talvez dependendo da nossa energia, eu não sei. Então eu fico pensando, será que os clientes de tatuagem, alguns vêm carregado e deixam os bichos deles aqui e vão embora leves? Se sim, misericórdia, eu vou ter que ficar expulsando todo dia alguma coisa daqui? Será que tem algum jeito deles esperarem os donos deles do lado de fora da casa ao invés de ficarem esperando na sala de tatuagem? Eu sei que o melhor seria a gente se mudar e ter a nossa casinha separado do trabalho, né? Mas enquanto isso, eu queria poder ficar mais tranquila. Até anteontem, o meu cachorro ainda estava deitado na sala de tatuagem. Ontem ele parou de novo de deitar lá. Essa madrugada eu tive um pesadelo e quando abri o olho, meu cachorro, que dorme no andar de cima com a gente, estava rosnando. Orei e voltamos a dormir. Olha, é cansativo, mas eu prefiro lutar do que deixar essas coisas ficarem aqui. Talvez seria mais fácil se pedíssemos para o meu cunhado não trazer mais as pessoas de fora para tatuar. PS, o problema não é a tatuagem, galera, mas às vezes sentimentos ruins atraem coisas ruins. E um ambiente bom e de luz pode tirar o encosto, mas o encosto só some se tirarem ele de lá. Então, antes de irem se tatuar, vejam como está o coraçãozinho de vocês. Cuidado com as conversas, não falem mal dos outros ou fiquem reclamando da vida. No fim, o seu peso vai ser transferido para alguém, né? Mas é isso, eu aceito conselhos. Beijos da bruxa natural crente. Que legal. Um beijo para você. Então, eu usaria de alguns artifícios, assim, de algumas ferramentas que talvez possam ajudar nesse estúdio aí de tatuagem que foi montado para ele, que parece que pode ser a porta de entrada, porque tem muito fluxo de pessoas, né? E acho que qualquer lugar, talvez com fluxo assim de pessoas, cada um chega com uma energia, vai saber com que mais, não é? Então, colocar um espelho bem de frente para a entrada, de preferência com uma borda de ferro, alguma coisa desse tipo. Colocar plantas, né? Algumas plantas, zamioculca, espada de São Jorge, arruda, pimenteira, sabe? E plantas, várias plantas. Coloca ali bastante no local. Sempre fazendo oração, sempre talvez queimando um incenso, colocar ali o sal grosso, o alho, todas essas mandinguinhas aí, eu acho que de repente pode ajudar, fazer ali uma oração no local, de tempos em tempos, ou até todo dia. Talvez isso ajude, né? Mas tem que ver daí o que está acontecendo, se realmente é isso, né? Por que essas coisas estão lá? De repente, coincidiu, será que é coincidência, né, ou não? De quando começou aí trabalhar, quando o seu cunhado chegou aí, começou a trabalhar aí com isso, as coisas começaram a mudar, né? Então, tem que ver bem isso. Tá tudo bem com o seu cunhado? Ele está, assim, espiritualmente, emocionalmente bem? Bom, deixem aí os seus conselhos também para ela, tá? Se for comentar também, que seja com respeito. O que será que pode estar acontecendo, né? Vamos para... Será que tem beijinho aqui?
Gente, pro pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Soraya de Muros, um beijo pra você. Cleude Póvoa, um beijo também. Mila M. Oi, Ana, beijos a todos assombrados. Mandei relato. Ah, tá, eu já vi esse relato lá. Tá, obrigada. Um beijo, Mila. Deixa eu ver se tem mais aqui que eu não vi. Jenny B, 2 beijos pra você. Kleber Rezende, um beijo também. Que eu não sei se eu mandei esses beijos, mas Carmen Alves, 3 beijos pra você. Sai da frente, um beijo também. E acho que é isso. O resto talvez eu tenha dado já mais beijos pra Carmen Alves, pra Jéssica Dias. E aqui eu acho que foi. Olha, tem beijo. Ah, não. Esse daqui eu já vi. Ok, beijos mandados. E vamos para mais um relato aqui. Quem era aquela mulher? Vamos ver, será que a gente vai descobrir quem era ou não? Olá, Ana e Assombrados, como estão? Tudo jóia? Trarei um nome fictício, pois tenho muitos relatos que finalmente criei coragem para mandá-los para vocês. Então, tanto o meu como os demais nomes estão trocados, caso precise citar. Ok, muito obrigada. É uma moça que nos conta, né? Me chamo Beck, nome fictício. Tenho 34 anos e atualmente moro em uma cidade do Nordeste com o meu filho e meu esposo. Tenho relatos do meu esposo que ficarão para uma outra oportunidade também. Ok. Eu preciso iniciar essa coletânea de forma cronológica mesmo. Então hoje eu iria falar de uma situação que me acompanhou por muito tempo. Quando criança não tinha tantos amigos. Tenho apenas uma irmã, a qual é mais velha 5 anos, então já viu, né? Ela não tinha tanta paciência em brincar comigo. Ainda tinha o fator do nosso pai ser rígido e não nos deixar brincar com os vizinhos fora de casa e não querer nem amiguinhos na nossa casa. Como falei acima, sempre fui solitária. Eu tinha contato apenas com as minhas bonecas. Eu sentia um cheiro que só posso descrever como suave e floral. Eu ouvia uma voz rouca, porém suave, chamar o meu nome. Mas não era como um sussurro, eu não sei explicar. Era nítido, mas como se estivesse saindo de dentro de mim. Eu deixava pra lá e não falava isso pra ninguém. Eu acho que a solidão me fez amadurecer rápido. E assim eu achava melhor ficar só pra mim, por achar que era realmente algo da minha cabeça. Um dia à tarde, minha irmã teve a boa ação em ceder aos meus pedidos insistentes e brincar um pouco comigo de esconde-esconde. Na verdade, eu acho que ela só aceitou porque a amiga dela tinha ido fazer um trabalho de escola na nossa casa, o único motivo que meu pai deixava a gente receber amigos, e aí ela não queria passar a imagem de irmã chata. Minha irmã ia contar e eu e a amiga dela íamos nos esconder. Corri imediatamente para o quarto dos meus pais, pois havia o banheiro que tinha porta tanto para a parte do quarto como outra porta para sair na sala de casa. Sim, era estranho e até hoje eu não entendo aquela arquitetura. E assim poderia sair então para outro cômodo caso ela desconfiasse da minha presença ali. Ana, eu ouvi as pisadas dela me procurando. Sabe aqueles passos lentos? Tipo com cautela? E aí eu corri pro banheiro, pois jurava que ela estava indo pro quarto. Quando chego ao banheiro, eu vi uma mulher toda de branco, cabelos negros e enormes. Mas não era tipo a Samara, não. Era diferente. Ela estava em pé, em frente ao box, e me olhava de uma forma que passava segurança. Eu não sei explicar. Ela simplesmente olhava. Eu não senti medo dela. Eu senti medo da situação, sabe? Do inesperado, do novo. Eu não sabia o que dizer, né? Tipo, o que essa mulher tá fazendo aqui? Eu só saí correndo e chorando, desesperada, buscando pela minha irmã. Ana, ela estava me procurando lá fora, na laje que a gente tinha lá.
Ela já havia encontrado a sua amiga e disse que não me achava em lugar algum da nossa casa. Mas como assim, gente? Eu gritei, chorando. Como assim? Como assim você não me achava? Em meio aos gritos, ela tentava me acalmar, me abraçava, mas eu só tremia. Quando me acalmei, ela perguntou por que eu estava daquela forma, o que tinha acontecido. E eu falei a ela que eu estava no quarto, eu vi os pés dela, mas ela disse que entrou no quarto através do banheiro e não pela parte da porta que eu havia visto. Disse que viu dentro do box. Disse que viu dentro do box, no quarto, embaixo. Ela disse que olhou dentro do box, olhou no quarto, olhou debaixo da cama, nas laterais do guarda-roupas e também dentro do guarda-roupas e não me encontrou. Encontrou a amiga dela na cozinha e então foram lá para a laje, pois achavam que eu estivesse lá embaixo. A laje é lá embaixo? Enfim. Falei da mulher, de como ela era, mas ela apenas riu e disse que era minha imaginação devido ao medo de não ter sido encontrada. Eu tentei esquecer aquele dia, mas, mais uma vez, a mulher apareceu. E assim o fazia, sempre aparecia até os meus 12 anos. O que ela fazia? A mesma coisa, porém a frequência de suas aparições eram em momentos ruins que passei em minha vida. Então ela não fazia nada, ela só aparecia e ficava olhando, não falava, não fazia nada, só aparecia. E ela passou a aparecer em momentos ruins da vida dela, ok. Era aquele mesmo olhar, mesmo semblante de paz, era o mesmo perfume. Infelizmente, naquela época, também falei com a minha mãe, que não acreditou e até me ameaçou de me internar em um manicômio. Porém, mudou seu pensamento depois de outros acontecimentos que trarei em breve. Afinal, Ana, quem era essa mulher? Obrigada por ler o meu relato. Cheiro em você e em sua família que amamos em Todos os Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Quem será que é? Eu também fiquei curiosa. Um protetor, uma protetora, alguém que tá querendo te mostrar, ou tipo, olha, estou aqui, fique tranquila, alguém de outra vida. Também ficamos curiosos, não sabemos quem é. Cadê? Vamos lá. Mais relatos aqui, agora relatos mais curtos. Mãozinha de criança. Olha que minha mãe e minha tia já viram uma mãozinha de criança inexplicável assim, depois eu conto. Olá, Ana, o relato que eu vou contar agora não contém nomes e aconteceu com uma amiga minha quando nós morávamos num pensionato nos anos 90. Nós morávamos nesse pensionato de freiras junto com outras 40 meninas, a maioria se preparando para o vestibular ou cursando faculdade. Tudo lá era gigante, refeitório, salas de estudo, sala de TV e por aí vai. Em cada andar, os banheiros eram da seguinte forma: um corredor branco de azulejos, no qual do lado direito era apenas a parede e do lado esquerdo as cabines de chuveiros, cada uma com a sua porta. Ao fundo ficavam as cabines com os vasos sanitários, né? Esses banheiros ficavam eternamente com as luzes acesas, inclusive durante a madrugada, para o caso de alguém precisar usar o local nesse horário. Numa dessas madrugadas, a minha amiga sentiu vontade de fazer xixi e se dirigiu ao banheiro. Ao entrar no começo do corredor e dar alguns passos, ela viu ao fundo, saindo da última cabine dos chuveiros, uma mãozinha de criança, bem cor-de-rosa assim, fazendo sinal, chamando por ela. Claro que ela travou na hora. No pensionato não eram admitidas crianças. Então que mãozinha era aquela? Apavorada, minha amiga deu a volta muito devagar e começou a andar rapidamente para sair dali. Quando estava saindo, ouvi um risinho de criança e uma vozinha dizendo: "Eu vou voltar." Ana, depois disso, ninguém queria mais ir ao banheiro à noite. A gente ia em grupos antes de dormir e se desse algum piriri durante a madrugada, segurava até o dia amanhecer. Foi horrível. Beijos a todos. Um beijo. Muito obrigada.
Interessante, né? Porque não tinha... E também o que uma criança tá fazendo de madrugada no banheiro ainda fazendo assim, né? Só pôr a mão pra fora, depois a risadinha. Então, será que ali... Mas só tem essa história de alguma aparição de criança lá? É um fantasma recorrente ali? Ou era algum outro espírito se fazendo passar por criança? Tem mais coisas sobrenaturais que aconteceu nesse pensionato aí? Queremos saber. Minha mãe, quando era criança, estava brincando com a minha tia no terreiro, lá, né, no quintal, no sítio, e ela viu saindo da terra uma mãozinha de criança. Ela falava que era uma mãozinha bem pequenininha e se mexia assim, a mãozinha. Aí ela correu e chamou a minha tia para ver. Aí a minha tia olhou e falou: "Nossa, é mesmo, olha uma mãozinha, não sei, vamos chamar a mãe para ver". E aí foram chamar a minha avó. Só que no que saíram, foram chamar minha avó e voltaram para mostrar, não tinha mais nada no lugar. Aí minha avó falava: "Ah, é tatu, é não sei o que e tal, vem pra cá, vamos pra lá". Mas acho que minha avó já se tocou que esse negócio não é normal, não. Mas pra não assustar, não, a gente fala que não é nada. Mas foi muito estranho. Minha mãe falando, era uma mão de criança, saindo da terra. Ali, ó, e depois não tinha mais nada no lugar. Aí eu fico pensando, será que naquele terreno, vai saber se no passado as pessoas, sei lá, tinham algum tipo de aborto espontâneo ou não, enterrava a criança ali, e aí aquilo ficava ali, ou tinha alguma coisa querendo atrair as meninas, né, as crianças, por algum motivo, ou sei lá o que era aquilo. Mas ela já viu, ela falou a mãozinha, ela e a minha tia. Bom, vamos então para um próximo relato, que é este daqui. Minha primeira experiência sobrenatural. Vamos ver. Querida Ana, sou ouvinte e telespectadora assídua do canal há uns 6 ou 7 anos. E inclusive me lembro bem de vários relatos. Como mando roteiro, sempre fui muito atraída pelo sobrenatural e tudo que engloba essa bolha. Então, aos 13 anos, com uma boa dose de influência dos filmes de um certo bruxo que você deve conhecer, comecei a estudar sobre magia. Me encantei. E até hoje não só estudo, como vivo do ofício mágico. Comecei estudando pela Wicca, mas logo me aventurei apenas na bruxaria sem rótulos, que estuda e usa de tudo e mais um pouco, desde deuses e plantas até entidades e espíritos. Então, minha amiga, uma coisa que não me falta é relato. Nesses 7 anos de prática, já vi, ouvi e senti de muita coisa. E já senti muita coisa. E se vocês, assombrados, estiverem abertos a ouvir, gostaria de lhes contar um pequeno relato que aconteceu comigo nos meus primeiros anos de magia. O relato é datado em meados de 2018. No dia anterior ao relato, uma tia minha havia se engasgado com um espinho de peixe, um bem grande, inclusive. Então, no dia do relato, a minha mãe estava com ela no hospital e eu havia ficado em casa apenas com a nossa cachorrinha. Já havia anoitecido e ela não havia voltado. E logo recebi um telefonema dela avisando que passaria a noite no hospital, coisa que eu já esperava. Nada demais aconteceu durante o período que estava acordada. Eu jantei, tomei um banho, fiz tudo o que tinha que fazer e fui assistir um filme. Mas o sono veio e acabei dormindo. Acordei algumas poucas horas depois com alguma coisa arranhando a minha perna. Imaginei que fosse a cachorra pedindo para subir na cama, mas quando me sentei para pegar ela do chão, ela estava no 25º sono, na caminha dela. Foi aí que me dei conta de que algo muito errado não estava certo. Então resolvi fazer o que eu faço de melhor: ignorar. Me deitei e poucos minutos depois, quando estava adormecendo, veio a boa e velha paralisia. Do jeito que estava deitada de lado, eu fiquei imóvel, involuntariamente, e os arranhões em minha perna voltaram. E junto com eles, eu ouvia também sons de algo metálico arrastando no chão, como corrente de cachorro mesmo, sabe? Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo aquilo durou. Eu não vi nada, eu não senti cheiro de nada. Só sei que tudo cessou quando a cachorra, que agora estava acordada,
deu um latido para lá de alto e tudo voltou à paz. Coloquei ela na cama comigo, acendi a luz e passei o resto da noite em claro até a minha mãe chegar de manhã. Inclusive, foi a primeira paralisia do sono que tive em toda a minha vida. E graças a tudo, a última até agora. Esse foi um relato curto e simples. É algo que aconteceu há muitos anos, quando eu era 100% inexperiente de tudo. Mas acreditem, foi daí para pior. Caso queiram mais relatos, ficarei feliz em contá-los. Felicidades. Um beijo para você, muito obrigada. Então, pelo que eu entendi, essa paralisia não foi nem do sono, né? Você se deitou, nem estava dormindo ainda e paralisou. Isso já aconteceu comigo também, de ter a paralisia sem estar dormindo. Tá, assim, só deitada, esperando o sono chegar. E de repente, pá, travei. E imediatamente vem a sensação de que você vai ver alguma coisa, que tem alguma coisa ali. Aí começa a dar um medo, você nem vê, nem... mas você fala, vai, tá vindo, vai acontecer, eu vou ver, vai acontecer alguma coisa. Só que eu consegui me mexer e acordar. Consegui sair da paralisia antes de alguma coisa acontecer. E aí, contem aí pra gente, já houve algo parecido com vocês? Conta que eu quero saber, comentem aí. Próximo relato, minha amiga inexistente de infância. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Fulana com PH e 2 N's no final. Essa fulana é chique. E o relato que eu vou contar a seguir não contém nomes e aconteceu comigo mesmo. Eu nasci numa casa bem pequena, que os meus pais alugaram para que pudessem casar, porque eu já estava a caminho. Tá. Essa casa tinha sala, um corredor com 2 quartos, ao fundo a cozinha e saindo da cozinha um pequeno corredor ao ar livre, onde ficava o banheiro. Era um tipo de planta de casa antiga, na qual o banheiro ficava do lado de fora. Eu tenho uma lembrança muito antiga, muito remota na memória, de quando eu devia ter uns 2 ou 3 anos e ficava brincando na sala, de frente para esse corredor. E eu via, entrando pela porta da cozinha, uma menina morena, com o cabelo cacheado, preso, assim, de Maria Chiquinha. Eu não sei como vocês chamam aí, mas é quando a mãe da gente divide o cabelo ao meio e prende 2 rabinhos, um em cima de cada orelha. E ela tinha um vestido vermelho. Sempre que eu estava brincando, essa menina aparecia e ficava me olhando. Eu a chamava para brincar, mas ela nunca vinha. Apenas me olhava por alguns segundos e saía de novo pela porta da cozinha, como se fosse em direção ao banheiro. Como eu era muito pequena, eu não achava aquilo estranho. Para mim era natural a presença daquela menina ali em casa. Só me dei conta de que ela não existia de verdade quando eu já era adulta. Quando, conversando com a minha mãe sobre a época em que morávamos naquela casa, eu perguntei quem era aquela menina. Ela me disse que não havia nenhuma criança parecida na vizinhança, muito menos entrando na nossa casa. E que o corredor externo não tinha portão, só se entrava nele por dentro da casa, então não tinha como ninguém entrar por ali. Enfim, essa era a minha companheirinha silenciosa de infância. Depois que eu saí daquela casa, eu não a vi mais. Não tenho nem ideia de quem pudesse ser. Mas naquela casa sempre fomos felizes. Nunca aconteceu nada de ruim. Eu e minha irmã nascemos dentro da casa, pelas mãos da minha avó paterna, que era parteira. Beijos, Ana e Assombrados, tudo de bom. Um beijo pra você, muito obrigada. Será que era alguém que morou lá, alguma coisa relacionada à casa, ao terreno? Ou diretamente a você? Um tipo de, né? Sei lá, por qual motivo ela ficou ali ligada a você, talvez, né? Ok, bora para mais um relato, que é este daqui, A Voz de Deus. Olá, Aninha, eu sou de Cabo Verde, costa da África. Que legal, costa de África. Adivinha como eu me chamo? Fulana, com muito orgulho. Adorei. Eu tenho 2 filhos, um casal, para ser exata. A menina de 9 anos e um menino de 4. Bom, assombrados, para melhor entendimento, eu vou explicar como nós moramos. Eu e meus filhos e minha sobrinha de 19 anos moramos na casa da minha mãe, separado do resto da casa, com a porta pela traseira da casa. E minha irmã
O marido dela e meu sobrinho moram na parte da frente. E o meu outro irmão, o mais velho de todos, só mora ao lado de... Só não. O mais velho de todos nós, ele mora ao lado da minha casa. Na mesma casa, ele mora do meu lado, na mesma casa. Ok. Mas a minha mãe, uma maledite feiticeira de 67 anos, que vive em Portugal. Mas a minha mãe é uma maledite feiticeira, acho que de 67 anos, que vive em Portugal. Ok, bom, um dia eu e meus filhos e o nosso gatinho, o Caramelo, estávamos assistindo TV e minha filha foi tomar um banho numa casinha de banho improvisada dentro do lugarzinho onde moramos. Num banheiro, né, improvisado onde a gente mora. De repente, eu ouvi ela sussurrando muito e perguntei: filha, o que está falando aí que tanto fala sozinha? E ela, com um ar bem sério, disse: mãe, eu contei a Deus uma piada e ele respondeu certo. E eu, sendo uma assombrada devota, perguntei: sério, filha? E como que sabe que é Deus, filha? E como sabe que ele respondeu? E ela, bem normal, disse: eu ouvi a voz dele e ele me disse que era Deus. E assim eu fiquei falando com ele. Eu disse para ela que é estranho, mas que eu acreditava nela. Ana do céu, a minha casa é alvo de vários eventos sobrenaturais. E alguns até sei que são espíritos chamando pela minha mãe e amigos que ela acolhia de outras ilhas. Bruxos e feiticeiros, inclusive. Mas esse é relato para um outro momento. Te amo, Ana, amo vocês, assombrados. Vocês são meus companheiros no trabalho e depois das aulas à noite. Um beijo para você, muito obrigada. Ó, beijo para a galera aí de Cabo Verde que assiste o Assombrado. Muito obrigada. E agora eu quero saber também mais histórias que aconteceram aí. Então, realmente, não duvido, né? Ainda mais criança, que não mente, eu acho, em relação a eles. São tão puros, respondem na inocência. Deve ter havido realmente uma resposta, alguma coisa assim, né? Mas aí a gente fica pensando, será que enganou a criança falando que era Deus? E, na verdade, era algum outro espírito que estava por ali? Ou o próprio Deus mesmo respondeu a piada dela, alguma coisa assim? Vai saber, né? Mas que é invenção, mentira ou imaginação da criança, eu não acredito, não. Eu acho que realmente ela ouviu, ela teve uma comunicação aí com alguma coisa. Não é? Agora conta mais aí do que já aconteceu. Aqui, beleza, contado. E vamos para mais um relato aqui. Deixa eu só ver. Ok, temos mais 2 relatinhos aqui para a gente encerrar o tipo ao vivo estendido de hoje. Vamos lá, doppelganger da minha avó. Oi, Ana, oi, Matheus, tudo bem? Eu tenho 15 anos e esse é o segundo relato que conto aqui. Esse relato é curtinho, pois foi há pouco tempo que descobri o que significava doppelganger e lembrei imediatamente de algo que aconteceu comigo. Desculpe qualquer erro de ortografia. Vamos lá. Bom, em 2021, eu tive que passar um dia na minha avó cuidando dela, pois estava um pouco doente. Ficamos juntas, é uma moça que nos conta, tá? Ficamos juntas assistindo uma série e comendo aqueles doces que toda avó tem em casa. Após o almoço, estava em um corredor onde tinha a porta do banheiro ao meu lado e na frente estava a cozinha. E eu vi que a avó estava fazendo alguma coisa na cozinha, como, sei lá, lavando a louça, arrumando a mesa. Então, como eu vi que ela estava lá, fui ao banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, eu vi minha avó sentada no vaso sanitário. Foi até engraçado, mas eu fiquei me perguntando, pois eu tinha visto ela agora mesmo na cozinha. Olhei para a cozinha e aí ela simplesmente sumiu, tipo, não tinha ninguém na cozinha.
Eu fiquei muito confusa. Contei a ela sobre o acontecido. Aquela casa tem várias histórias de acontecimentos sobrenaturais. E minha avó conta que ela tem um anjo que, quando faz barulho, ele começa a cantar. Hã? Minha avó conta que ela tem um anjo que, quando faz barulho, ele começa a cantar. E de madrugada esse anjo canta, sendo que não há nenhum barulho na casa. Canta o quê? Como assim? Canta música? Só subia, cantarola, canta... Enfim, meu pai já relatou que quando era pequeno, ele acordou com uma menina de vestido vermelho e cabelos longos, pretos, andando pela casa. Ele imaginou que fosse alguma amiga de sua irmã. Ele a seguiu, mas ela desapareceu do nada. No dia seguinte, ele perguntou sobre essa menina, mas ninguém sabia responder, ninguém sabia de nada. Bom, foi esse o meu relato. Acho que provavelmente aconteceram muito mais coisas naquela casa. Eu já sonhei várias vezes com meu avô morto naquela casa e eram sempre os mesmos sonhos. Enfim, amo o seu canal e vejo desde 2015. Arrumo a casa enquanto ouço os relatos. Obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Então, viu a avó na cozinha fazendo alguma tarefa e de repente a avó estava no banheiro, não tinha ninguém na cozinha. Aí que eu penso, o que é? É doppelganger ou é outra dimensão? De repente ela deu uma olhadinha ali na outra dimensão, a avó dela estava lavando a louça, mas nesta daqui ela estava no banheiro. Sei lá, gente. Deixem suas opiniões. E também, se já viram algo parecido, manda o relato pra gente também. Deixa eu anotar aqui que eu contei e bora pro último relato desta noite, que é este daqui. O anjo que piscou para minha mãe. Olha lá, falando de anjo, né? O anjo que piscou para minha mãe. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Conheci o canal Assombrado ano passado, em 2022. E desde então sou apaixonada pelos relatos. Desde criança, minha mãe conta muitas histórias, muitas histórias das quais em algumas eu também faço parte. Bom, nesse relato vou contar uma história que aconteceu com a minha mãe quando ela tinha uns 7 anos. A partir de agora eu vou contar como se fosse ela mesma contando, tá? Se houver nomes, estarão trocados. Beleza. Agora é a mãe dela contando. Eu, Lucy, desde criança tenho uma sensibilidade para as coisas espirituais. Sempre via espíritos, ouvia vozes e sentia a energia boa ou ruim dos lugares e das pessoas. O meu pai, João, era marinheiro. Ele viajava muito, passava meses na embarcação. E quando ele voltava, ele não se preocupava em dar muito dinheiro para minha mãe comprar as coisas para casa. Ele sempre ia primeiro para farra e bebia e se divertia. Numa dessas noites em que ele voltou da farra, eu e meus irmãos estávamos todos dormindo no mesmo quarto, pois a casa era pequena. Ele deitou na cama, meio bêbado, fumou, mas ele pegou no sono enquanto fumava. E o cigarro caiu no colchão, e o cigarro caiu no chão de madeira e começou a pegar fogo no quarto. Eu estava dormindo tranquilamente quando de repente fui acordada por uma voz chamando meu pai. João, João, acorda, tua casa está pegando fogo. Essa voz era poderosa e calma ao mesmo tempo. E então eu abri os olhos e vi quem estava chamando meu pai. Era um anjo de luz. Ele estava pairando no ar, em frente às nossas camas. Eu percebi que era um rosto masculino e ele olhou para mim e sorriu, enquanto ele continuava chamando meu pai, repetindo várias vezes: João, acorda, tua casa está pegando fogo. Foi então quando ele olhou para mim mais uma vez e piscou os olhos, tipo uma piscadinha mesmo, tipo... E eu sorri. Aquilo foi engraçadinho, sabe? Mas o fogo estava se alastrando e o anjo chamou mais uma vez, só que dessa vez mais forte. João, acorda, tua casa está pegando fogo. E finalmente o meu pai ouviu o anjo chamar e acordou e começou a apagar o fogo. Naquele breve instante que eu olhei para o meu pai e olhei para frente de novo, o anjo não estava mais lá.
No dia seguinte, o meu pai contou a todos que ele ouviu a voz de um anjo que o avisava para acordar e apagar o fogo. E eu então disse: pai, eu vi o anjo que estava te chamando. Mas aí todos riram, né? E disseram: oh, tadinha, ela sonhou com alguma coisa parecida. Ninguém acreditou que eu realmente vi o anjo, mas eu sei o que eu vi. E ele era um anjo simpático que até piscou para mim. Então, Ana, esse foi o relato contado pela minha mãe. Agora é a moça de novo. Esse foi o relato contado pela minha mãe. Eu ouvi o meu avô contar essa história, dizendo que ele ouviu o anjo chamar por ele. E eu ouvi a minha mãe contando o mesmo, mas no caso, ela viu o anjo. Espero que você leia o relato. Meu sonho é que você conte as histórias da minha família. Minha mãe vai amar. Essa foi uma história doce, mas eu tenho relatos mais assombrosos para compartilhar. Muito obrigada, Deus abençoe você e sua família. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Que legal. Mas você assim, ele tinha asa? Curiosidade. Ele tinha asa também ou não? Era só um ser, uma pessoa de luz ali chamando. Não só, né? Não quero desmerecer só porque ele não tinha asa. Mas só para saber se tinha asa ou não. Mas olha só que interessante, depois o pai acordar falando que realmente ouviu uma voz chamando por ele e ela falando que viu o rapaz ali. Que legal, muito bom, amo essas histórias. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e a gente se vê num próximo relato, ok? Grande beijo e fui! Tchau, tchau!